Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, dando continuidade ao nosso curso de processo civil, no módulo sobre o procedimento comum da tutela cognitiva, nós estamos analisando as providências preliminares e vamos tratar da segunda providência preliminar em espécie. Vimos na aula passada considerações sobre a réplica e vamos no vídeo de hoje tratar sobre a não incidência do efeito material da revelia e a determinação de produção de provas. Bom, os senhores devem se lembrar que a revelia, o que consiste a revelia? Revelia como sendo a ausência de contestação, a ausência de defesa. A revelia ela produz efeitos material, está lá no artigo 344, e efeito processual. O efeito processual que nos interessa aqui está no artigo 355, inciso 2º, que é o julgamento antecipado do mérito. O que justifica o julgamento antecipado do mérito nessa hipótese é a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor na petição inicial, que decorre desse efeito material. Então, o efeito processual decorre do efeito material. Falamos sobre isso. Só que existem algumas situações em que não se aplica, em que não incide o efeito material da revelia. Então, quais são os casos em que nós não teremos o efeito material da revelia? Aqui, ó, não incidência do efeito material da revelia. Quais são as hipóteses? Vou puxar aqui, ó. Tá lá nos artigos 345, que nós já estudamos, 72, inciso 2º, nomeação de curador especial, e 121, parágrafo único, a atuação na omissão do assistido, a atuação do assistente na omissão do assistido. Por que o juiz determinará, haverá, portanto, a determinação de produção de provas? Por quê? Porque não tendo o efeito material da revelia, não haverá presunção de veracidade.
Não havendo presunção de veracidade, o juiz não terá complementado os elementos da cognição, como nós tratamos. Quais são os elementos da cognição? O que é necessário para que se forme cognição? A junção de alegações, de um lado, mais provas ou presunções. Incidindo o artigo 344, efeito material, o juiz pode julgar antecipadamente, já falamos sobre tudo isso. O juiz pode julgar antecipadamente efeito processual, porque vai incidir presunção. Já tendo havido alegações, incidido presunção, é o caso dele exercer cognição julgando antecipadamente o mérito. Agora, não tendo efeito material, não tendo presunção de veracidade, ele não terá a presunção, logo ele só terá a alegação. O que faltará para que ele possa exercer cognição? Aqui, provas. Ele precisará, portanto, de provas. Então vejam bem, não incidindo o efeito material da revelia, nos casos do artigo 345, 72, inciso 2º, e 121, parágrafo único, haverá necessidade de ser produzida prova para o exercício da cognição, que se dá pela junção de alegações e provas. Logo, caso o autor ainda não tiver produzido provas suficientes para formar o convencimento do juiz, ou caso ele já tenha produzido prova, juntado prova aos autos, mas não tiver formado o convencimento do juízo, o juízo, portanto, determinará que ele produza prova. Daí a previsão aqui de determinação da produção de provas. Quero só recordar com os senhores algo que vai ficar mais claro, vai ficar destacado na próxima tela, que em qualquer hipótese, tenha ou não ocorrido o efeito material da presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor na petição inicial, o réu revel pode ingressar no processo a qualquer momento, assumindo o processo no estado em que se encontra e atuando. Ele vai passar a atuar naquele processo não para apresentar alegações, em regra, porque já precluiu a oportunidade dele apresentar alegações, ele não ofereceu defesa, não contestou. Ele vai atuar no sentido de produzir provas contrapostas ou a presunção tendo ocorrido o efeito material, ou as provas / alegações que o autor formulou, apresentou, não tendo incidido o efeito material da revelia. Isso está presente no artigo 349. Por que o réu pode, a qualquer momento, produzir prova no processo? Porque mesmo que tenha incidido presunção, a prova vale mais do que presunção. É claro que se o réu conseguir provar que aquilo que a princípio era presumivelmente verdadeiro a favor do réu, mas se ele, réu, que era presumivelmente verdadeiro a favor do autor, mas se ele, réu, conseguir provar que aquilo não é verdadeiro, vai prevalecer, evidentemente, aquilo que está provado. E ele, réu, vai ter uma tutela jurisdicional a seu favor, tá? E só para recordar aquilo que nós falamos no último tópico, que é o da revelia, mesmo essa preclusão da oportunidade de alegações tem a exceção das objeções. Objeções como sendo aquelas alegações de questões de ordem pública. Então, as questões de ordem pública, tanto do ponto de vista material quanto processual, o réu pode alegar a qualquer momento, tá certo? Bom, então, para fechar essa segunda providência preliminar, vamos analisar aqui os artigos 348 e 349 do CPC. Ah lá, da não incidência dos efeitos da revelia. Artigo 348. Se o réu não contestar a ação, o que é isso aqui, ó? Se o réu não contestar a ação, isso significa revelia. Isso é igual a revelia. Sigamos. O juiz
verificando a inocorrência do efeito da revelia previsto no artigo 344. Qual é o efeito da revelia previsto no artigo 344? Efeito material. Veja que tudo isso nós vimos na tela anterior. Efeito material. E quando que nós teremos a inocorrência? Artigos 345, 72, inciso 2º, 121, parágrafo único. Então, o juiz, verificando esses casos, ordenará, vamos lá, o juiz ordenará que o autor especifique as provas que pretende produzir, se ainda não tiver feito. O juiz vai dar prosseguimento ao processo porque ele não formou ainda, uma vez mais, os elementos da cognição, quais sejam alegações. As alegações já estão presentes no processo, né? O autor alega na petição inicial, o réu alega essencialmente na contestação. O réu revel não contestou, mas também não contestou porque não quis, o problema é dele. Ele poderia ter contestado, apresentado suas alegações defensivas. Então, o que falta agora no processo é provas / presunções. Se tivesse ocorrido a presunção, nós estaríamos diante... Se tivesse ocorrido a presunção, nós estaríamos diante do artigo 355, inciso 2º, julgamento antecipado do mérito. Só que justamente o que o 348 está a tratar é da hipótese de não ocorrência da presunção. E aí não vai ter jeito. O autor vai ter que produzir provas. Só recordando aos senhores, lembrem-se, as providências preliminares têm aquela lógica geral de uma advertência, como se fosse uma advertência do legislador, uma ideia de precaução, prevenção do legislador em relação ao julgador para evitar nulidades. Evitar nulidade. Então, basicamente aqui, é evitar que o juiz visualize uma revelia e já tome em consideração, já associe a revelia como a presunção de veracidade, desnecessidade de provas e julgamento antecipado do mérito. Não, nem sempre. Nesses casos aqui, nós teremos uma hipótese excepcional. O juiz tem que verificar se nós estamos na hipótese excepcional. É essa a ideia das providências preliminares. Fazer um ajuste de rota no processo para evitar nulidades. Artigo 349, para encerrarmos, foi aquele que nós já vimos, que sustenta que o réu a qualquer momento pode intervir no processo, assumindo no estado em que se encontra, para produzir prova contrapostas. Quer ver? Ao réu revel. O que é réu revel? Olha aqui. O que é réu revel? É o réu que não contesta a ação. Ao réu revel será lícita a produção de provas. É lícita a produção de provas contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. Esse a tempo aqui significa o quê? Esse a tempo está se referindo ao 355, inciso 2º. Quer dizer, desde que ele apareça no processo antes que o juiz julgue antecipadamente o mérito, evidentemente. Tá certo? Bom, então, meus amigos, é isso que eu queria ver com os senhores a respeito desse segunda espécie no nosso curso aqui de providências preliminares, a não incidência dos efeitos da revelia, mas a necessidade de produção de provas, tá certo? A última providência preliminar em espécie, nós vimos que tem várias que não estão nesse capítulo, ok? Mas a última providência preliminar em espécie que eu quero ver com os senhores é o saneamento do processo. Nós veremos na próxima aula, ok? Então é isso, meus amigos. Fiquem todos com Deus e até a próxima.